Olá pessoal, tudo bem? Então, como prometido, hoje eu tô gravando um vídeo para vocês para falar sobre um pouquinho, né, a introdução à sociologia, tá? Eu vou tentar manter esse vídeo, assim, dentro de uns 15 minutos, tá? Se vocês me verem olhando pro lado, não liga que eu tô olhando aqui as minhas anotações. E aí depois eu passo também para vocês essas anotações, tá? Então, assim, nesse primeiro vídeo, eu já tenho alguns vídeos gravados, tá? Que eu vou estar passando para vocês sobre os assuntos que estão por vir, mas esse primeiro vídeo aqui, com essa introdução, na verdade, à sociologia, eu não tinha ainda, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo novo para vocês, tá? Então, assim, o que é sociologia? Por que a gente estuda sociologia? Para que serve a sociologia? Né? Por que ela tá na grade de vocês? Essa seria a primeira indagação, né? A primeira pergunta que a gente faz quando a gente vê a sociologia na nossa grade, né? É uma matéria nova, né? Uma disciplina nova. Vocês nunca tiveram sociologia. Quando vocês saem do ensino médio, do ensino fundamental e aí vocês vão para o médio, né? É uma matéria nova, né? E muita gente chega aqui sem saber o que a gente estuda em sociologia. E isso é absolutamente normal, né? E a sociologia no primeiro ano tá aqui para quê? Para a gente poder descobrir quais são as importâncias, qual que é, né, a importância de ter essa matéria na grade curricular, né? Então, a sociologia, ela serve para a gente compreender as relações sociais dentro de uma dada sociedade, dentro de uma dada comunidade, né, do nosso objeto de estudo. A gente vai pegar uma amostra e vai estudar essas relações sociais, né? Então, desde o começo da humanidade, o ser humano ele busca compreender o mundo e os fenômenos ao nosso redor, né? E as coisas que acontecem no dia a dia. E quais são esses fenômenos, né? Esses problemas que o ser humano tenta compreender. São coisas, tipo, muito simples a coisas muito complexas, né? Começa-se tentando resolver problemas como, por exemplo, atravessar um rio, formas de alimentação, né? Como se alimentar, a distância entre um lugar e o outro, né? E sempre se buscava uma solução, né? O que dizem da gente, né? De nós seres humanos, qual que é a diferença de nós seres humanos para os outros animais, né? A diferença é que a gente não age só por instinto, tá? A gente tem uma forma de pensar que é conhecida como pensamento teleológico, tá? Eu vou pôr aqui em cima como que escreve e tal. E o que quer dizer pensar teleologicamente? Quer dizer que quando a gente vai fazer uma ação, quando a gente vai tomar uma atitude, a gente pensa antes de realizar ela. A gente vai pensar nos prós e nos contras, a gente vai pensar nas consequências desse ato que a gente vai tomar. A gente vai tomar uma decisão pensada, né? A gente vai fazer um ato, já vai tomar uma ação sabendo para que serve aquela ação, né? Eu vou realizar um trabalho, eu vou mudar a natureza. Marx vai falar disso. Marx, ele é um dos clássicos da sociologia, a gente vai ver ele, tá? Durante todo o curso de sociologia, assim como a gente vai falar também de Durkheim, vai falar de Max Weber, né? Eles são os clássicos da sociologia, a gente sempre vai estar trazendo eles para discussão, tá? Então faz parte do ser humano tentar compreender essas coisas, compreender por que chove, por que tem dia, por que tem noite, dar respostas às coisas que estão ao nosso redor, né, no mundo que a gente vive. Mas assim, até o final da Idade Média, dava-se respostas religiosas e mitológicas, né, para explicar esses fenômenos naturais, para explicar o que estava ao nosso redor. Então, assim, até o final da Idade Média, lá no século, que a Idade Média vai até o século XVI, mais ou menos, né, mas até o século XVIII, quando chega o Iluminismo e aí começa a Idade Moderna, né, a gente sai desse mundo feudal e entra na Idade Moderna.
Até lá, o que era tido como normal? As explicações religiosas, né? Então, Deus era a explicação para tudo. Ai, por que acontece isso? Porque Deus quis. Por que chove? Porque Deus quis. Por que tem dia e tem noite? Ai, porque Deus criou o mundo assim, né? Então, existiam várias mitologias para se explicar o mundo ao nosso redor, né? E também Deus era a razão de tudo. Então não tinha como o ser humano ele ir contra as vontades de Deus, né? Então assim, a gente tem um rei, por quê? Porque Deus escolheu essa pessoa, esse homem, para conduzir os outros humanos, né? Para mandar nos outros, né? Ele tá nessa posição de rei porque Deus quis. Então, como que o ser humano ia se rebelar contra essa força maior, essa força suprema, que seria um Deus, seja um Deus monoteísta ou um Deus politeísta, né, que teve religiões com vários deuses, religião com um Deus apenas, né, e essa era a nossa explicação. Então, como que a humanidade ela poderia interferir nessas vontades divinas, né? O ser humano, ele achava que ele não poderia interferir, porque tinha que ser como Deus queria, certo? Então, esse é o começo do pensamento, né, humano, para poder explicar o nosso dia a dia. Aí, como eu falei para vocês, lá no século XVIII, né, lá 1700, a gente vai ter essa questão do cambiamento, da mudança da nossa sociedade. Por quê? Principalmente por causa da Revolução Francesa, né? E depois a gente vai ter a Revolução Industrial. Mas a Revolução Francesa por quê? Porque é durante a Revolução Francesa que as pessoas, né, os franceses, a população francesa que está muito maltratada, vê a coroa francesa dando várias festas, vivendo no luxo, comendo do bom e do melhor, né? E aí eles tinham como que ela chama? A Maria Antonieta, né? A Maria Antonieta, que era casada com o rei Luís, né, que eram os monarcas dele. Ela vivia muito da moda, ela ditava a moda, ela dava muitas festas e ela já não era amada pela população porque ela era australiana, ela não era francesa, né? E isso foi pegando muito mal, né? As pessoas foram se revoltando e bem nessa época a gente tem um crescimento muito grande da burguesia, da classe burguesa, porque antes disso o que a gente tinha? A gente tinha a nobreza, os nobres, o rei, os nobres, o clero, que estava ali no topo também, tenho certeza que vocês viram isso nas aulas de história, e a gente tinha a população que era serviçal, a população que trabalhava e pagava a corvéia, né? E só que a partir do momento em que começa a expansão marítima, lá em cerca de 1450, 1500, né? Vocês estão cansados de saber que foi assim que o Brasil foi descoberto, né? Então, quando começa essa expansão marítima e começa o mercantilismo, começa a crescer essa classe burguesa. E a classe burguesa, ela começa a ficar tão rica quanto a classe nobre, só que eles não têm títulos, eles não são nobres, eles só são ricos, né? E com esse dinheiro, essa grana toda que eles começam a ter, o que eles querem? Eles vão querer um patamar, assim, de riqueza tão alta quanto a nobreza. E junto com a população mais pobre, a população servil, a burguesia vai fazer o quê? Ela vai fazer uma revolução, né? É nesse momento em que a população ela se torna contra a monarquia, que era absoluta na França, ou seja, ela mandava em tudo, ela era dona de tudo, ela tinha as leis na mão dela, e ela ainda era apoiada pelo clero, apoiada pela igreja, né? Então, nesse momento é que acontece essa mudança. E acontece essa mudança também porque a gente tem o crescimento do pensamento centralizado no homem, né? Durante o iluminismo. Vão dar uma importância para o homem muito maior,
né, eles vão dar uma importância para o conhecimento científico nesse momento muito maior. Vai se deixar essa questão de é Deus que responde tudo, é Deus que quer tudo, e vai ter essa cientificação, né, e junto com isso também vai haver essa mudança para a importância do homem, colocar o homem no centro do conhecimento. Então, tudo isso aliado levou à Revolução Francesa, e é nesse momento em que vão rolar as cabeças, né, que vai ter, vai ter as guilhotinas, eles vão matar toda a família real nesse momento, né, e quando a gente fala em revolução, a gente tem que entender que é uma mudança radical, é uma mudança completa. A gente tem que saber que existe a revolução, que é essa mudança radical, e a gente tem que saber que existem as reformas, né? Existe um movimento reformista, que é aquele movimento que tenta ir fazendo pequenas reformas e melhorando as formas de como são as coisas, mas assim, estruturando e melhorando vagarosamente, né, da forma que se pode, a partir do diálogo, não sei o quê, né, e a revolução não, a revolução ela já tem essa outra pegada, né, de transformar de repente, de ser totalmente radical, tá, então a gente vai ter essas duas formas, tá, e aí com isso vai ter uma mudança no contexto social, no contexto político, econômico, né, e por causa principalmente da Revolução Francesa e depois da Revolução Industrial, né, que a Revolução Industrial vai trazer todas aquelas lutas trabalhistas, né, porque as pessoas trabalhavam longas horas, crianças trabalhavam nas fábricas, mulher e criança recebiam menos, existia muito pouco tempo de descanso para essas pessoas, elas trabalhavam 16 horas por dia, era uma vida muito miserável, né? Então vai haver a Revolução Industrial lá na Inglaterra, e isso vai ocasionar o quê? Vai fazer com que filósofos e pensadores, eles queiram voltar a atenção deles a esses fenômenos sociais, ao que acontece no dia a dia da sociedade. Entende? Que antes a gente tinha a ciência totalmente voltada para as questões naturais, as questões físicas, né? Compreender a natureza, compreender as leis da física. E se a gente for pegar para analisar, né, é bem ali no Iluminismo, bem ali no século XVIII, é que começa a se ter a exposição dessas descobertas científicas, né? E com essa mudança total, porque vai haver uma mudança total na sociedade, né? A gente vai abolir as monarquias, a gente vai trazer as repúblicas, a gente vai trazer a questão da representação civil, né? A gente vai trazer tudo isso. Não a gente, né? As pessoas que viviam nessa época. Elas vão mudar totalmente a sociedade. E com essa mudança, existe a necessidade por parte de alguns filósofos de entender por que acontecem essas mudanças, né? Por que a sociedade muda? Por que as pessoas elas agem de uma forma ou de outra, tá? Então, esse momento ele é muito importante para nós, né, como sociedade, essa modernização da sociedade, né, e ela vai gerar essas discussões novas, né, sobre sociedade, sobre as relações sociais, né. Então, o que até o momento a gente tinha como conhecimento religioso e conhecimento filosófico, vai ter então agora um conhecimento que tenta reconhecer a realidade social, né, que vai ser um conhecimento científico, né? E aí a gente vai ter então a criação das ciências sociais, porque vocês estudam sociologia, mas a sociologia, na verdade, ela tá dentro das ciências sociais, né? Quando você faz uma faculdade nessa área, você está fazendo uma faculdade de ciências sociais. E o que a gente está estudando em ciências sociais? A própria sociologia, né? A antropologia, onde a gente vai estudar as diversas culturas e as diferenças dessas sociedades, tá? E a ciência política,
que a gente vai estar estudando é as questões políticas, os direitos, os deveres civis, né, as relações políticas, e tudo isso é chamado de ciências sociais. E aí, como eu falei anteriormente, né, dentro das ciências sociais, a gente vai ter os clássicos, né, que a gente considera os clássicos, que vai ser o Émile Durkheim, francês, que ele vai trabalhar em pró do reconhecimento das ciências sociais, da sociologia, como uma ciência. Então, o trabalho da vida dele é voltado para isso, para ter a disciplina sociologia reconhecida como ciência. A gente vai ter o Max Weber, tá? Que era um alemão, e vai discutir a sociedade alemã. E a gente vai ter o Karl Marx, né? O Marx muito comentado, porque foi ele que é conhecido como o pai do comunismo, né? É a partir dele que vem o marxismo. Então, ele escreve o Capital, ele escreve o Manifesto Comunista, conjuntamente com Friedrich Engels, né? Que era o companheiro de escrita dele. Né? Então, muitos textos que a gente pegar assim, de Marx, geralmente ele está escrito conjuntamente com o Engels, ou então o Engels fez uma revisão do texto do Marx, né? O Engels ele também foi muito importante para esse momento, mas assim, quem é mais conhecido é o Marx, tá? Então a gente vai ter esses três autores que vão estar dando as bases para as ciências sociais, e geralmente todo autor, todo cientista social que vai vir depois vai ler os três e vai se basear em algum deles para poder fazer as pesquisas, né? Poder fazer o trabalho deles. Então eles dão a base para a sociologia, tá? Para ciências sociais. E quais são as questões que a gente faz e a gente tenta responder nas ciências sociais? A gente tenta responder por que as pessoas vão agir de uma forma, pensar de uma forma e não de outra, né? Porque a gente vai ter uma forma padronizada de agir, de fazer. Se vocês pensarem na nossa sociedade, né? A gente tem um jeito brasileiro de ser, né? Mesmo de um estado para o outro, quem já foi visitar algum parente, passear, passar as férias em outro estado, consegue perceber a diferença que a gente tem de um estado para o outro, quem dirá de um país para o outro, né? De uma nação para outra. Por que a gente se relaciona com algumas pessoas de determinada forma e essa forma é geralmente padronizada? Um exemplo disso, encontrar alguém na rua, isso antes da pandemia, né? Encontrar alguém na rua e dar um beijinho no rosto, dar um abraço. Isso é uma coisa muito brasileira, né? De se fazer. Por exemplo, no Japão, você não vai dar um beijinho no rosto da pessoa, você vai se curvar, né? E essa é a forma normal, essa é a forma padrão de cumprimentar alguém lá. Né? Veja que já é diferente, né? Então, outras perguntas, por que existe tanta desigualdade? Por que existe desemprego no nosso cotidiano? Por que existem as políticas e as relações de poder, né? Por que tem famílias que são mais ricas e permanecem ricas sempre, e pessoas que estão fadadas a trabalhar a vida inteira por um salário mínimo? Né? Quais são os nossos direitos, o que significa ser um cidadão, por que existem movimentos sociais tão diversos, com interesses tão diferentes. Por exemplo, a gente vai ter o movimento LGBTQI+, a gente vai ter o movimento das mulheres, né? O movimento feminista, a gente vai ter o movimento negro, a gente vai ter o movimento asiático, o movimento indígena, o MTST, o MST. A gente tem vários movimentos políticos com vários interesses diferentes. Algumas vezes esses interesses eles são dicotômicos, né? Ou seja, eles vão em embate um contra o outro. Às vezes os interesses se sobrepõem, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, o movimento feminista negro, né? São feministas, mas são mulheres negras, tá? Veja que tem movimento que se sobrepõe, tem movimento que vai um contra o outro, né? E a gente estuda esses movimentos, né? Esses movimentos, eles vão ser o quê? Revolucionários? Eles vão ser reformadores? O que é cultura? Por que a cultura é importante? Qual que é a relação entre cultura e ideologia, como que elas estão presentes no meio de comunicação, né? Como que elas estão presentes na indústria de comunicação. Então, esses são alguns exemplos, né, de questões que a gente faz na sociologia.
né, nas ciências sociais. Então, se você tem interesse de compreender a sociedade em si, é muito importante estudar sociologia, ciências sociais na escola. E então, por que a gente estuda as ciências sociais? Qual que é a nossa motivação em ensinar as ciências sociais para vocês? A nossa motivação é fazer com que vocês criem um pensamento crítico sobre a realidade, sobre o dia a dia, sobre as coisas que estão ao nosso redor. É fazer com que, por exemplo, quando vocês recebam uma notícia numa corrente de WhatsApp, numa corrente de Facebook, vocês olham para essa notícia e falam assim, não, cara, isso não é verdade, isso é fake news. Vocês não engulam tudo que vocês recebam de um jornal, por exemplo, de informações tendenciosas, né? Que vocês possam pegar essa informação, averiguar essa informação, pensar nessa informação e conseguir criticar essa informação, poder entender o que acontece ao seu redor. Se aquele político que a gente elegeu, né, através das eleições, ele está realmente cumprindo o que ele deve cumprir, né? Se os nossos impostos estão sendo bem utilizados. Então, a sociologia ela serve para isso, para criar uma mente crítica no aluno, né? Para ele não só receber essas informações e absorver elas de forma involuntária, mas para você saber o que você está recebendo, né? Para você poder criticar o que acontece ao seu redor, para você não engolir qualquer coisa, né? E também para desnaturalizar muitas coisas, né? Pegar esses mitos, essas ideias sobre o que é natural ou não para o ser humano e entender o que é aquilo, né? Entender a humanidade, compreender as diferenças, né? Compreender o ser humano de forma social, tá? Então, assim, a primeira aula seria isso, né? Eu vou continuar gravando aulas para vocês, eu vou continuar passando as informações. Quem ficar com qualquer dúvida ou qualquer coisa pode entrar em contato comigo para a gente poder conversar. Eu agradeço vocês terem assistido até aqui. Espero que não tenha sido difícil, espero que não tenha sido maçante para vocês, tá? E é isso, galera. Obrigada pela participação.